Mahaprabhu Gaurasundar, he took sannyas from Keshav Bharati. Desde o dia do aparecimento do nosso amado Gurudeva até hoje, todos os dias teve, né, foi um dia muito sagrado, muito auspicioso, né? E que nem, por exemplo, depois de amanhã vai ser o dia do aparecimento de Srila Bhakti Parambhuru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. E hoje é o dia do aparecimento de Srila Narottam Das Thakur. Então hoje é um dia muito sagrado, muito auspicioso. E também hoje é um dia em que Mahaprabhu, que a gente se lembra dessa lila de Mahaprabhu, quando ele tomou a iniciação de sannyas, a ordem de vida renunciada do seu mestre espiritual de sannyas, chamado Keshav Bharati, em Katur. Chaitanya Mahaprabhu Sachidananda Gaudhari, he preached East Bengal, Purvanga. Chaitanya Mahaprabhu Sachidananda Gaudhari, ele pregou na Bengala Oriental. And all devotees of East Bengal so much intoxicated with the preaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu's Nam Sankirtan. E os devotos da Bengala Oriental estavam assim, super tomados, né, pela pregação de Mahaprabhu, que ele pregava o Nama Sankirtan, o canto congregacional dos Santos Nomes. Then Chaitanya Mahaprabhu, he was coming from East Bengal to Navadvip Dham. E aí depois Mahaprabhu voltou da Bengala Oriental para Navadvip Dham. That time all the devotees of East Bengal, they felt pain of separation from Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí nesse momento todos os devotos da Bengala Oriental estavam sofrendo, sentindo muita separação do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. That time they asked to Lord Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, how will you chant holy names? E aí os devotos perguntaram para o Senhor Chaitanya Mahaprabhu: ó Prabhu, como iremos cantar como podemos cantar os santos nomes? No, they asked this, Tatha, then what is them? Raghunath Bhatta's father, his name Tapan Mishra. He asked to Lord Chaitanya Mahaprabhu, "Ye Prabhu, please tell me about what is the Sadhan Tattva and Saddha Tattva." He was father of Raghunath Bhatta Goswami. Então o pai de Raghunath Bhatta Goswami chamava-se Tapan Mishra. E ele perguntou para Mahaprabhu qual que é o Sadhya Tattva, ou seja, a meta a ser alcançada, e Sadhana Tattva, a prática que a gente deve fazer para alcançar essa meta. That time Mahaprabhu very simple way told, the Saddha Sadhan Tattva sab kuch janve Nam Sankirtan, Harinam. Harinam, this is called Sadhan, and Harinam is called Saddha. Sadha means process, attain to God. And Saddha means our perfection. Então Mahaprabhu disse que os santos nomes Harinam são tanto o processo que a gente deve fazer quanto a meta também. São tanto sadhana, o processo, quanto sadhya, a meta. Try to understand whatever we are doing, everything, the aim and object, how we will chant properly to holy names and how we attain our perfection goal. Tenta entender que o propósito de tudo que a gente está fazendo é a gente um dia cantar os santos nomes de forma apropriada e alcançar a meta da nossa perfeição. Yeah? That is called sadhan and saddha. Harinam is sadhan and also saddha. Então, Harinam, os santos nomes, eles são tanto sadhana, o processo, quanto sadha, a meta. Because Harinam is non-different from Sri Hari Krishna. So Mahaprabhu goes sadhan, saddha, tattva, satkuch janive, Harinam. Porque, na verdade, não há diferença entre os santos nomes e o próprio Deus, e Hari. Nayan atma pravachana labho no midhaya no bahuna sute jame vishe brunte tena labho tasya atma vibrunte tanusa. By the learning shastra or worship deities or performing many kinds of austerities, you cannot realize about him. When Lord mercifully manifests in your heart, then you realize about him. Através do estudo das escrituras,
através da adoração às deidades, através de austeridades. Dessas formas não é possível a gente realmente obter a realização do Senhor Supremo. Mas quando Ele, por sua própria misericórdia, se manifestar no nosso coração, aí então poderemos senti-lo ou realizá-lo. So Harinam, that is called sadhan and also sat. Just to chant holy name, then automatically all tattva siddhanta, then conception of the scriptures, prem, bhakti, everything will manifest in our heart. Então, Harinam, os santos nomes, são tanto o processo, o sadhana, quanto o sadher, a meta. Então, se a gente cantar os santos nomes, automaticamente todo tattva siddhanta, a verdade, inclusive das escrituras, prema bhakti, né, amor puro, tudo isso vai se manifestar no nosso coração. So now my question will be, how will you chant holy names? Então pode surgir a pergunta, como iremos cantar os santos nomes? Jerupe nam loile prem upajoy tahar sarup lakshan suna ram rai. Chaitanya Mahaprabhu told, Hey Sarup Damodar Rayananda, listen very carefully. How will chant holy names? Then if you not proper way chant holy names, you cannot attain your highest perfection. Então Mahaprabhu para Swarup Damodar e Rayananda, ouçam como que se deve cantar apropriadamente os santos nomes. Se a gente não cantar os santos nomes puros, a gente não irá alcançar a perfeição. Yeah. So how will chant holy names? Tinadapi suni chena taruriva shaishrana amanina manadena irtaniya sada hari. And how will chant? Tinadapi suni taruriva shaishrana amani amana. One is very humble, more than a blade of grass. Tinadapi suni taruriva shaishrana, and you will be always tolerance as like trees. Então, como devemos... Amani manada, and always give respect to others and never hankering for your name, fame and reputation. In this way, if you chant holy names, then one day pure holy names will manifest in your heart, they will attain your highest perfection. Como cantar os santos nomes? Devemos ser mais humildes que uma folha de grama, tolerantes como uma árvore. Devemos respeitar sempre os demais, oferecer todos os respeitos às demais pessoas. E não devemos esperar nenhum tipo de prestígio, de fama, reputação ou honra para nós mesmos. Se nós fizermos isso, então poderemos cantar os santos nomes puros um dia e assim iremos alcançar a perfeição suprema. So Tapan Mishra, he asked this question to Lord Chaitanya Mahaprabhu. He please tell me what is the sadhan tattva and what is saddha tattva. Then Chaitanya Mahaprabhu very simply told him the Nam Sankirtan. Saddha sadhan tattva sab kuch janibe Nam Sankirtan. You will be realize everything just rendering chanting of the holy name. Então, Tapan Mishra perguntou a Mahaprabhu sobre sadhana e saddha tattva, ou seja, o processo e a meta. E Mahaprabhu falou para ele que ele iria alcançar tudo apenas através do cantar dos santos nomes. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu preached East Bengal, Nam Sankirtan. Then all the devotees, they completely flooded with the prema bandha. Então assim, Mahaprabhu ele pregou na Bengala Oriental e todos os devotos ficaram totalmente afundando nessa inundação desse amor divino. Completely, everybody completely intoxicated with that divine love of Nam Sankirtan. Todos estavam totalmente inebriados e tomados pela essa inundação de Nama Sankirtan, do cantar dos santos nomes. So that time, devotees, when Lord Chaitanya Prabhu returned back, that time devotee of East Bengal, they are felt pang of separation from Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí quando Mahaprabhu voltou, né, para a Bengala Oriental, os devotos estavam sentindo muita falta dele, muita separação dele. That time they asked Lord Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, now we are going, where will get this prema again? E aí eles perguntaram para Mahaprabhu, Prabhu, agora você está indo embora, onde que a gente vai obter esse amor divino, esse prema, depois de novo? That time Lord Chaitanya Mahaprabhu told, actually now I am going and keeping my Nam's prem in the Ganges. E aí Mahaprabhu falou, estou indo embora agora, mas eu vou manter todo o meu amor divino no Ganges. Well, how will we get this prema? E aí perguntaram, como iremos obter esse prêmio? Then Mahaprabhu told himself, and then one Mahapurusha, and my eternal associate Ashuddha Mahatma, he will be appeared in this
and place, then again he will give prem to all to you. Aí Mahaprabhu disse, um Mahapurusha, né, um associado meu, uma alma liberada, ele vai aparecer aqui em breve e ele vai dar depois esse prêmio para todos vocês de novo. That time everybody told, how will you know which Mahaprabhu and according with his association will get this prem? E aí todo mundo perguntou, como que a gente vai saber quem é esse Mahapurusha? E de acordo com a associação dele, a gente vai obter esse prêmio. Then Mahaprabhu indirectly told, Nattam Das Thakur will appear there. And just he touch, when you will touch the water of the Ganges, then Ganga Devi she will be also intoxicated with the Krishna prem. E aí Mahaprabhu disse que em breve Narottam Das Thakur ele ia aparecer lá. E só dele tocar em Ganga Devi ficaria estimulada e... O que mais? Intoxicated with Krishna prem. Ganga Devi. E Ganga Devi também ficaria totalmente intoxicada e inebriada pelo Krishna Prema. That means I am keeping all my treasure of heart, that is called prema, in Ganga Devi. Então, And when Nattam Das Thakur will come, just he will touch the water of the Ganges, then Ganga Devi will be what? Flooded and giving this prema to you. Então Mahaprabhu disse, eu vou botar toda a riqueza do meu Krishna Prema, meu tesouro, aqui no Ganges. E aí quando Narottam Das Thakur ele tocar os seus pés no rio Ganges, o que vai acontecer? Ganga Devi vai se estimular e ela vai dar esse Krishna Prema, essa inundação do Krishna Prema para todos. Nattam Das Thakur, he was born in Israel. He is the son of King Krishnananda. Então ele nasceu na Bengala Oriental, Narottam Das Thakur. Ele é filho do rei Krishnananda. When he was very small boy, he learned all Ved, Puran, Upanishad, Bhagavad Gita, everything. Então quando ele era um rapaz bem pequeno ainda, um menino, ele aprendeu todas as escrituras, Vedas, Puranas e Upanishads. But he gave up all his attachment and also came in Vrindavan and he met with Jiva Goswami. Mas ele abandonou todos os seus apegos e foi para Vrindavan e se encontrou com Jiva Goswami Pada. He was looking. I will take shelter, lotus feet of Guru. Então ele estava procurando se abrigar nos pés de lótus de um guru fidedigno. That time Nattam Das Thakur, Jiva Goswami Pal told me, you have to take shelter, lotus feet of Lokanath Das Goswami. E aí Jiva Goswami Pada falou para Narottam Das Thakur, você deve se abrigar nos pés de lótus de no Lokanath Das Goswami. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu first he sent his two persons in Vrindavan, Gaur Dham to Navadip Dham to Vrindavan Dham. That is Lokanath Das Goswami and Bhugarbha Goswami. Porque Mahaprabhu ele enviou primeiro dois devotos seus de Navadip Dham para Vrindavana Dham. Esses primeiros foram Lokanath Das Goswami e Bhugarbha Goswami. That time is Goswami, they are called Bhajananandi. Naquela época, os Goswamis, eles eram Bhajananandi. Gaudiya Vaishnava Bhajan Pranali two ways. One is called Bhajananandi, another is called Gosthana. Então, tem duas. Bhajananandi means those who are doing bhajan sadhan himself, not looking to others, who is coming, and who will take Diksha Harinam, they are not insist to others. If anybody is spontaneous, want to take Harinam, they giving. Listen to Harikatha, they giving Harikatha. They are not to giving intents to others. They always absorb with their own sadhan bhajan. Sankha purvaka nama gananati vikala avasani krito nidra ahare vihar vijito chakta dinu jaju radha krishna gunasmite mudhirma anandana sanamahito bande rupa sanatano rahujugo sijiva gopala. All our Goswamis, that time, they are called bhajananam. They are chanting holy names, writing grantha, Chaitanya Chintan. Sometimes they remembering first times of Lord Chaitanya Mahaprabhu. They absorb. Na verdade, há duas formas do Bhajana Pranali, dos Gauriya Vaishnavas. Né? Você pode ser um Bhajananandi ou um Goshanandi. No caso, antigamente, todos os Goswamis eles eram Bhajananandi. Ou seja, estavam sempre absortos no seu próprio bhajan, sua própria prática espiritual, e não davam muita ênfase ou atenção aos demais. Se eles não estavam vendo quem aparecia ou não, tudo bem, se alguém aparecer e quiser ouvir Harikatha, eles falavam. Se alguém aparecesse querendo Diksha, Harinam, iniciação, eles davam. Mas eles não iam correr atrás disso. Mas se alguém aparecesse espontaneamente querendo iniciação, eles davam. Eles seguiam, como esse verso explica,
Purvagadana TV, que eles estavam sempre, né, absortos cantando santos nomes, né, absortos em escrever livros. Também às vezes começavam a se lembrar de Mahaprabhu, da lila de Mahaprabhu, e assim eles estavam sempre absortos mais na sua própria prática espiritual. Goshanandi, they are doing bhajan himself and so help to others, give intense to others to bhajan. Já o Goshananda, ele faz sua prática espiritual, seu bhajana sadhana, mas também ele dá ênfase nos demais. Ele quer ajudar as outras pessoas a fazerem bhajana sadhana também. Before Gaura Das Bhaktivedanta Prabhupada, most of our Goswamis, they were bhajananand. They absorbed in their own sadhana bhajan, chanting holy names, writing granthas. Antes da Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, todos os nossos Goswamis, eles eram basicamente Bhajananandi, sempre absortos em cantar os santos nomes, fazer seu bhajana sadhana, escrever livros. But Bhaktivedanta Prabhupada, he manifested Goshananda. He established temples and ashramas, giving intense to other preaching. Mas Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada estabeleceu esse método de ser Goshananandi. Que então, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele estabeleceu templos, ashramas, monastérios, também estabeleceu, né, um sistema de pregação, de pregar. So now coming this way, Narottam Das Thakur, and again, our original Loknath Das Goswami, he was high class, exalted, and Uttam Mahabhagavat. Então, Always he absorbed with his sadhana and bhajan and Ashtakali Lila. Narottam Das Thakur, ele era um devoto mais elevado de todos, Uttam Mahabhagavat. Desculpa, Lokanath Das Goswami, ele era um devoto mais elevado de todos, Uttam Mahabhagavat, sempre absorto na Ashtakali Lila, nos passatempos de Krishna. Narottam Das Thakur, he performed bhajan and sadhana per place. Khadirwan. We are going to Khadirwan, and that place he performed bhajan and sadhana. Então, Lokanath Das Goswami, ele geralmente fazia seu bhajana sadhana na sua prática espiritual, mas num local conhecido como Khadirwan, que fica na região de Vrindavan. Lokanath Das Goswami fez isso. Bhajana sadhana em Khadirwan. I say Loknath, you say Narottam. When I say Narottam, you say listen carefully. So Loknath Das Goswami, he worshipped Thakurji, Radha, Vinodila. Então, Lokanath Das Goswami adorava sua deidade Thakurji chamada Vinodi Lal. And if you go Jaipur, now you can see Loknath Das Goswami worshipful deities, Radha, Vinodi Lal. Very nice, beautiful deities. Se vocês forem a Jaipur, vocês podem ver, ter o darshan dessa belíssima deidade adorada por Lokanath Das Goswami, chamada Radha Vinodi Lal. And if you go Jaipur, see, that Thakurji will direct talk with you. That is called Jagrata Vigraha. Então, se vocês forem a Jaipur, vocês podem perceber que a deidade vai falar diretamente com vocês. A deidade está viva, né? Jagrata Vigraha. Every year I am going with 60 devotees, complete full bus. Todo ano eu vou lá e levo também um ônibus repleto de devotos, vai uns 60 devotos. And that temple we are also taking very nice with prasadam. E a gente sempre dá uma passada maravilhosa nesse templo. Who went? Quem já foi? Okay. So, just a little bit glorify about Loknath Das Goswami. How he has love and affection with his worshipful deities. Eu queria glorificar um pouco sobre Lokanath Das Goswami. Como ele tinha tanto amor e afeição pelas suas deidades adoráveis. One day, he also served Thakurji. Then he took rest. Um dia ele serviu a sua deidade e depois ele foi descansar. Then midnight, Thakurji, Radha Vinodi Lal came and told Loknath. E em meia-noite a deidade veio até ele e começou a chamá-lo assim, Lokanath. Then Loknath opened his eyes, Thakurji smiled. Aí Lokanath abriu os olhos, a deidade sorriu. Loknath said, Thakurji, what do you want? Ele falou, deidade, o que você quer? Loknath Das Thakurji Vinodi Lal told Loknath, today is very hot, I can't sleep. E a deidade falou, Lokanath, hoje está tão quente, não consigo dormir.
So could you fanning to me? Podia me abanar um pouco? Loknath Das Goswami, then he brought some leaves. And fanning. That time no fan, nothing. Listen, there is fan is moving. There is no fan. Listen, we pay the electricity bill. E aí Lokanath Das Goswami, ele pegou uma folha, né, uma folha grande para abanar, porque naquela época não tinha assim ventilador, né? Quem ia pagar a conta de luz? So Loknath Das Goswami, you are fanning to Thakurji with the leaves. Então Lokanath Das Goswami começou a abanar a deidade com umas folhas. Then Thakurji very happy and sleep. E a deidade ficou muito feliz e foi dormir. Thakurji E sleeping. dormiu. Loknath will now Thakurji is sleeping. So little bit I can take rest. Aí Lokanath Das Goswami falou, bom, para que a deidade está dormindo, eu posso descansar um pouco. And then Loknath Goswami just chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Again Thakurji after 10 minutes again coming Loknath. Então ele estava cantando Hare Krishna e de repente, depois de 10 minutos, de novo a deidade veio e o chamou. Lokanatha. Then Loknath he opened his eyes. But Thakurji, what happened? Aí Lokanatha abriu os olhos e perguntou, deidade, o que aconteceu agora? Then Thakurji told Loknath, very pain in my feet. E a deidade disse, ó Lokanatha, eu estou com tanta dor no pé. Because last night I was playing the flute, then gopis are dancing, then gopis they took my flute, then they played, then I was dancing. So much pain coming in my feet. Porque ontem à noite eu toquei a flauta e as gopis dançaram. Mas depois as gopis roubaram a minha flauta, ficaram tocando flauta e eu fiquei dançando muito. Então por isso agora eu estou cheio de dor no pé. Especially Srimati Radhika she played the flute, and then Krishna cannot stand. Krishna have to dance. Especialmente quando o Srimati Radhika toca a flauta, Krishna não consegue ficar parado, ele tem que dançar. Radha nache Krishna nache nache gopi gan man mera ban gairi sakhi pavan vrindavan. Radha nache Krishna nache nache gopi gan man mera ban gairi sakhi pavan vrindavan. Krishna nache nache sakhi gan man mera ban gairi sakhi pavan vrindavan. Lal, he told, so I am feeling so much pain. Please massage my feet. Então Binod Lal, a deidade falou, estou com tanta dor na perna, no pé, por favor me massageie. Then Loknath Das Goswami massaged the feet of the Thakurji. E aí Loknath Das Goswami massageou os pés da deidade. Have you massaged the feet of Thakurji or no? Vocês já massagearam os pés da deidade ou não? Then Thakurji slept very nice. E a deidade dormiu muito bem. Then Loknath was thinking, now I am going to take rest a little bit. E aí Lokanatha pensou assim, então agora eu vou dar uma descansadinha também. Then after 10 minutes, again Thakurji came. Loknath. Mas depois de 10 minutos a deidade veio de novo e começou a chamá-lo. Ei, Lokanatha. Then Loknath said, well, Thakurji, what do you want? Ele abriu os olhos e perguntou, deidade, o que você quer agora? Well, Loknath, I'm hungry. A deidade falou, Lokanatha, eu tô com uma fome. What do you want? Então você quer o quê? Perguntou ele. You can make very nice puri and sabji. A deidade falou, tá bom, você cozinha um puri bem gostoso e também um sabji. Loknath prepare very nice beautiful sabji and puri and offer to Thakurji. Thakurji ate everything. Então Lokanatha cozinhou um puri e um sabji bem gostoso, ofereceu para a deidade comeu tudo. Then after taking prasad, Thakurji told Loknath, listen my one thing. E aí depois de tomar praçada, a deidade falou para ele, Lokanatha, escuta uma coisa que eu vou te dizer. And so now about 2:30. Vai dar 2:30 da manhã.
Vai dar 2h30 da manhã agora. Every day you are doing Mangalarti, what time? 4:30. Todo Today, dia. don't do Mangalarti, 4:30. Why do you? 10 o'clock, 10 a.m. Sabe? Going to rest. Todo dia você faz uma galera até 4h30. Então amanhã não faz 4h30 não, faz 10 horas da manhã, porque eu quero dar uma descansada. Now go to Vrindavan, this is a tradition. Some temple, they also Mangalarti about 10 o'clock. Radharaman, 10 o'clock. Se vocês forem a Vrindavan, até hoje tem alguns templos que tem essa tradição. Por exemplo, no templo de Radharaman, o Mangalara até às 10 da manhã. So why I am saying, because Loknath Das Goswami, how he was exalted and Mahabhagavad. Even Thakurji and direct talk with him and of taking service from him. Então, só para vocês terem uma ideia de como Lokanatha Das Goswami era um Mahabhagavad tão elevado, um devoto tão elevado, né? A deidade diretamente falava com ele e pedia serviço dele. So Narottam Das Thakur, you are thinking, I have to take initiation, Harinam from Lokanath Das Goswami. Então, Narottam Das Thakur estava pensando assim, eu preciso tomar iniciação com Lokanatha Das Goswami. But Lokanath Das Goswami, I told his book of Bhajanananda. He told, no, I will not accept any disciples. Mas como eu disse, né, Lokanatha Das Goswami, ele era um Bhajanananda e ele falou assim, não, eu não quero aceitar nenhum discípulo. Because Kalikal make disciple very difficult. Porque na esteira de Kali, que a gente vive, é muito difícil assim fazer discípulos, né? Understand? Entendem? This is true or wrong? É verdade ou não é? Okay, not too much time to you. Time is going. Não vou falar muito sobre esse assunto agora, também tá tarde. Now all disciples say, what is it called? Now called? What is it? Mobile phone, what is it called? What is it called name? Mobile. Chanting holy name, Hare Krishna, then Facebook, Hare Bol. Hoje em dia os discípulos são assim, né? Eles estão cantando os santos nomes, mas ao mesmo tempo estão mexendo no celular, falando no Messenger, Haribol. Facebook. Are chanting holy names. When you chant holy names, then stop your cell phone, mobile. At least 1 hour, stop everything and chant holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What do holy name? Some also they are Diksha Harinam. There may be many also chant Gayatri Mantra or not. Nagradena. Right. Father. Então, quando a gente está cantando os santos nomes, a gente não deve mexer no celular. A gente deve não fazer mais nada. Pelo menos por 1 hora, a gente deve se concentrar em cantar apenas os santos nomes. Que falar sobre isso? Tem gente que tomou já Diksha, etc. Quer dizer, tomou iniciação Diksha. Mas se você perguntar aí, estou cantando ou cantou os Diksha Mantras, aí a pessoa diz que não, Gurudev, eu não cantei. Every day chant Gayatri Mantra. If you receive Diksha Mantra Gayatri, every day chant. Otherwise this is called offense, aparat. Se você receber os Diksha Mantras de Gurudeva, vocês devem cantar todos os dias os mantras, senão isso é uma ofensa, uma parada. So now, for this regard, Lokanath Das Goswami, no, I will not make any disciple. Por isso, Lokanatha Das Goswami estava pensando, não irei fazer nenhum discípulos. But Narottam Das Thakur, no, I have to take Diksha from him. Mas Narottam Das Thakur pensava, eu preciso aceitar a Diksha dele. As like Bhaktivedanta Prabhupada, he promised, I have to take Diksha from Gaurakirodasa Babaji Maharaj. But Gaurakirodasa Babaji Maharaj 3 times refused to him. Que nem Bhaktivedanta Prabhupada, ele fez o voto, ele fez essa resolução de que ele tinha que tomar Diksha de Gaurakirodasa Babaji Maharaj. Mas Shila Gaurakirodasa Babaji Maharaj 3 vezes o rejeitou. But the requested Bhaktivinoda Thakur, then finally Gaurakirodasa Babaji Maharaj gave Diksha to Bhaktivedanta Prabhupada. Mas devido ao pedido de Shila Bhaktivinoda Thakur, finalmente Shila Gaurakirodasa Babaji Maharaj deu Diksha a Shila Bhaktivedanta Prabhupada. So in the same way, Narottam Das Thakur 3 times he asked him, you give Diksha initiation. But Lokanath Das Goswami told, no, I will not give Diksha to initiation. Então 3 vezes Narottam Das Thakur ele pediu iniciação Diksha para Lokanatha Das Goswami, que ele disse não irei te dar iniciação. But Lokanath Das, Narottam Das Goswami, how will receive Diksha from him?
E aí Narottam Das Thakur ficou pensando, como posso fazer para receber Diksha dele? So Lokanath Das Goswami every day is going to toilet in the forest. That time not or the sanitary toilet, nowadays sanitary toilet. Então Sanitary então todo dia o Lokanath Das Goswami ele ia fazer suas necessidades, né? Ia fazer as necessidades básicas na floresta, porque não tinha naquela época vaso sanitário. Sabe vaso sanitário? Yeah. Understand? Entende? I remember when I came also temple in Devananda Guru. That time also not also sanitary temple. These times. And that time we are going to the far in the forest and there were two woods this way and slowly and taking bath and coming back. Lembro que quando eu fui pro templo, Devananda Gaudiya Math, também não tinha assim esse banheiro com vaso sanitário, etc. A gente ia na floresta, né, fazer as necessidades, né, e tal, ia ao banheiro e aí tomava... Não, peraí. A gente fazia as necessidades na floresta, fazia cocô, né, e aí tomava banho no rio e voltava. Isso não falava certo. So I am saying because that time, so Lokanath Das Goswami he used to go toilet in the forest. Então, nessa época, Lokanath Das Goswami também ele defecava na floresta. So Narottam Das Thakur he cleaned his toilet. E aí Narottam Das Thakur começou a limpar aquele local na floresta onde Lokanath Das Goswami fazia suas necessidades. So Lokanath Das Goswami, who is cleaning this toilet here? E aí Lokanath Das Goswami começou a perceber e pensou assim, quem está limpando aqui onde eu faço minhas necessidades, esse local? One day Lokanath Das Goswami after his toilet he was hiding one place. E aí um dia depois de fazer suas necessidades, Lokanath Das Goswami se escondeu num local. Then Narottam Das Thakur were cleaning that place. Then Lokanath Das Goswami caught him. Hey, what are you doing here? E aí Narottam Das Thakur começou a limpar aquele local e aí Lokanath Das Goswami veio assim, pegou, o apanhou e falou, o que você está fazendo? Who are you? That time he told, yeah, I am your son. Quem é você? Aí Narottam Das Thakur disse, sou seu servo. Then Lokanath Das Goswami heart melted. Oh, he is servicing this. E aí o coração de Lokanath Das Goswami derreteu. E ele pensou assim, nossa, ele está fazendo esse tipo de serviço. That time Lokanath Das Goswami also gave Diksha mantra to him. E aí nesse momento, Lokanath Das Goswami deu Diksha para Narottam Das Thakur. One sannyasi, he took sannyas from my Gurudev, Vamana Goswami. He told Maharaj, Gurudev, how to control my last anger? Então um sannyasi que havia tomado a iniciação, que era discípulo de meu Guru, tinha tomado a iniciação de meu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, ele perguntou assim para Gurudeva, Gurudeva, como eu posso fazer para controlar minha luxúria e minha raiva? Then Gurudev, Vamana Goswami wrote in a letter, every day you cleaning the toilet of the Vaishnavas. E aí Gurudeva Srila Vamana Goswami Maharaj escreveu numa carta, todo dia limpe o banheiro dos Vaishnavas. This is true. Isso é verdade. If you not control your lust and anger, you have to cleaning the toilet of Vaishnava. Then you will give, that means what? You receive the mercy from Vaishnava. Vaishnava Kripa, Guru Kripa. Então é verdade, se você não controlou a sua luxúria e a sua raiva, você deve sempre, todo dia você deve limpar o banheiro dos Vaishnavas. Porque dessa forma você vai receber a misericórdia dos Vaishnavas e do Guru. That time in our temple also this rule, if the new devotee is coming, his service is what? Cleaning all the toilets of Vaishnava. Então no nosso templo tinha essa regra antigamente. Toda vez que chegava um devoto novo no templo, um devoto neófito, o seva dele, o serviço que ele tinha que fazer era limpar todos os banheiros dos Vaishnavas. 6 months you have to cleaning the toilet of the Vaishnava. Pelo menos por 6 meses o serviço dessa pessoa nova era limpar o banheiro dos Vaishnavas. This is the rule. Era uma Then your regra. heart will be neat and clean. Porque dessa forma, né, o coração dessa pessoa ia ficar bem limpo e asseado. In this Puro. way, receive the mercy of Guru and Vaishnava. Significa o quê? Dessa forma também essa pessoa iria receber a misericórdia de Guru e Vaishnavas. So now coming in this way, Narottam Das Thakur, he received Diksha mantra from Lokanath Das Goswami and chanting holy names. Então, dessa forma, Srila Narottam Das Thakur recebeu a iniciação Diksha de Lokanath Das Goswami e ele cantava os santos nomes. And he served his Gurudev very nicely, properly service.
E ele servia muito bem o guru dele, ele servia de forma muito apropriada. Very nice. Muito bem. He is the king of, he is the son of king of the Krishna. That means prince. But he is servicing his guru. How is servicing? Então, Narottama Das Thakura, ele era filho do rei Krishnananda, ele era um príncipe. Mas como que ele servia o guru dele? Washing his clothes, cooking for him something. Lavava a roupa do guru, cozinhava para ele, coisas do tipo. And Narottama Das, look now, every day you chant how many rounds? 64 rounds. Actually, this is the rules. E aí, Lokanatha Das Goswami falou para Narottama Das Thakura, todo dia cante 64 voltas de japa. Na verdade, essa é a regra. If I ask to you, then how many rounds? Gurudev, 1 round, 2 rounds, 0 rounds. Se eu perguntar para vocês, quantas voltas vocês cantaram? Vocês vão dizer, Gurudev, eu cantei 1 volta, 2 voltas, 0 voltas. Are sleeping, not coming also, many also not coming Mangalarati. E ficam dormindo, muitos nem aparecem no Mangalarati. And not chanting also Gayatri Mantra. Também Maybe não. Gayatri Mantra, sometimes chanting, saying, oh, someone told, oh, after 10 o'clock you chant Gayatri, you cannot get food. It is better no need to chant. Então, muitos ficam dormindo, não aparecem na Mangalarati. Ou então nem cantam Gayatri Mantra e falam assim, sabe por quê? Porque eu ouvi, alguém me falou que se eu cantar o Gayatri Mantra depois das 10 da manhã, não vou obter nenhum benefício. Então é melhor nem cantar. No, every day you have to chant Gayatri Mantra. Early in the morning. Try. Give up your laziness, craziness. Não, todos os dias vocês devem cantar o Gayatri Mantra bem cedinho de manhã. Né? Você deve abandonar a sua loucura, a sua preguiça e cantar todos os dias os Gayatri Mantras. When festival is going on, maybe okay. Sometimes also what is called concession. But concession means not I'm saying don't chant Gayatri Mantra. You have to chant Gayatri Mantra. It's late, no problem. But have to chant Gayatri Mantra. Tá, na época do festival pode abrir uma concessão. De, tá bom, um dia vai e canta o Gayatri mais tarde. Mas não é que você não deva cantar. Você pode, tá bom, vai e canta mais tarde um dia. Understand or not? Entenderam ou não? Otherwise sleeping 10 o'clock. How many hours? 20 hours sleeping. Vocês vão dormir até as 10 da manhã, vão ficar dormindo 20 horas seguidas. So in this way, Narottama Das Thakur, he served his guru and chanting Gayatri Mantra of Harinam. Então, dessa forma, Narottama Das Thakura, ele serviu ao seu guru, cantava os Gayatri Mantras, os santos nomes também. One day Narottama Das Thakur chanting holy names. In front of his guru, Lokanatha Das Goswami. Um dia Narottama Das Thakura estava cantando os santos nomes na frente do guru dele, Lokanatha Das Goswami. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the meantime, one Brajavasi came. Então eles estavam cantando os santos nomes e nesse meio tempo apareceu ali um Brajavasi. Actually, Brajavasi means Ishwar. Try to understand, those who are living in Braj, that is called, general way we are saying Brajavasi. But who is called Brajavasi? What I am saying is, Bhaktivedanta Prabhupada is saying, who is called Brajavasi? Tenta entender, né? Quem é um verdadeiro Brajavasi? Geralmente a gente diz que quem vive em Vrindavan é um Brajavasi. Mas Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada ele explica qual é o verdadeiro significado de um Brajavasi. Nanda, Jasoda, Gopis, they are called Brajavasi. Brajavasi são Nanda, Jasoda, Gopas, Gopis. Iste Sarasika Rago Param Abhishrata Bhavit Tarmaito Bhavidosa Ragatmika Kudita. Ragatmik, the eternal associate of Krishna. Krishna Nitya Parikar, they are called Brajavasi. Os associados eternos de Krishna, Nitya Siddha Parikaras, eles são realmente Brajavasis, eles sim. Because they have continuous love and affection with Krishna. Porque eles têm amor e afeição espontâneos por Krishna. But Bhaktisiddhanta Prabhupada, in his purport, also explained who is Brajavasi, Rup Sanatana. Mas também no seu comentário, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada explica quem são verdadeiros Brajavasis são Rupa e Sanatana Goswamis. Are one who follows the footsteps of Rupa Sanatana, doing bhajan sadhana under guidance of Rupa Goswami or Sanatana, they are called Brajavasi. E aqueles que seguem os passos de Rupa e Sanatana e que fazem seu bhajana sadhana, sua prática, sob a orientação de Rupa e Sanatana Goswamis, também são Brajavasis. Other people will cheat. And many dogs, cats, they are also, what is called, Muslims. They are killing those who are, what is called, killing the cows.
They are Brajavasi because they are staying in Braj. This is not Brajavasi. Muito cuidado, senão vocês serão enganados. Né? Muitos gatos, cachorros, muçulmanos que até mesmo matam vacas, comem carne, etc. Eles vivem em Vrindavana, mas eles não são realmente Brajavasis. So who is Brajavasi? Who is the residents of Braj, Brajavasi? Those who are following the footsteps of Rupsanatan Bhajan. Quem é verdadeiramente um Brajavasi, um habitante de Vrindavana? É que são aquelas pessoas que seguem os passos, que seguem, fazem sua prática espiritual sob orientação na linha de Rupa e Sanatana Goswamis. So, just one person, old man, he came in the temple. Então, nesse dia veio um senhor até o templo. And he asked Narottam Das Goswami, oh, I am very thirsty, give water. Ele pediu para Narottam Das Thakur, estou com muita sede, me dê um pouco d'água. That time Narottam Das Thakur was chanting holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then Narottam Das Thakur stopped his chanting holy names and he gave water to him. E aí, Narottam Das Thakur estava cantando os santos nomes Hare Krishna, mas ele parou de cantar para dar água para esse senhor. That time the old man Brajavasi drank water, then left. Então esse senhor mais velho, desse Brajavasi, ele bebeu a água e depois foi embora. Lokanatha Goswami noticed. E aí Lokanatha Das Goswami, ele reparou no que havia acontecido. Then Lokanatha gave heavy chastisement to Narottam. E aí Lokanatha Das Goswami, ele brigou muito com Narottam Das Thakur. So Narottam, you are not qualified to stay in Vrindavan with me to chanting holy names. Go back to your home. Castigando, ele disse, ó Narottam, você não é qualificado para viver em Vrindavana comigo, fazer Sada Nibhajan, volte para sua casa. What is the faults of Narottam Das? O que foi que Narottam Das Thakur fez de errado nessa situação? Our conception, our Mahabharata conception, completely different. Que o que a nossa concepção e a concepção de o Mahabharata, de um devoto puro, é totalmente diferente. And we will be say, oh, what is the fault? If anybody asking give for water, I give. So what is my fault? A gente vai dizer, né, o que ele fez de errado, né? Qual foi a falha dele? Porque afinal de contas, se alguém, você está cantando, mas alguém te pede água, você não vai dar água. But not some Lokanatha Das will take Nam Harinam. Harinam is non different from Krishna. Mas Lokanatha Das Goswami, o Guru, estava pensando, não, mas ele estava cantando os santos nomes Harinam. E Harinam, os santos nomes, não é diferente do próprio Krishna, de Deus. We are chanting holy names. Have no realization. Harinam is. É porque a gente canta, mas a gente não tem essa realização de que os santos nomes não são diferentes de Krishna. You are listening Harikatha, but you are not thinking Harikatha is non different from Krishna. Você está ouvindo Harikatha, mas você não pensa que Harikatha não é diferente do próprio Krishna. But those who are self-realization, they realize, oh, Harinam is non different from Krishna. You are listening Harikatha means Krishna himself entered in your ears and coming in your heart. Mas as pessoas autorrealizadas, elas sabem que Harikatha não é diferente do próprio Krishna. Quando você ouve Harikatha, significa que o próprio Deus, Krishna, vem, entra pelos seus ouvidos e vai para o seu coração e limpa o seu coração. Sometimes devotees are not listening Harikatha. And sometimes they are taking the mobile or check. What is Harikatha? Or what is taking the mobile, what is called? No, listen Harikatha. When Harikatha, give up everything. And concentrate your mind to listen Harikatha. Because Harikatha means is what? Non-different from Sri Hari. Otherwise this is called offenses. Às vezes eu vejo que os devotos não ouvem Harikatha, ficam no celular, né, no celular na hora do Harikatha, etc. Mas, mandando mensagem, etc. Mas na verdade não. Quando tiver acontecendo o Harikatha, parem tudo e concentrem sua mente no Harikatha. Porque o Harikatha não é diferente de Krishna. E se você não se concentrar dessa forma, será uma ofensa da sua parte. Sinnatang Sakatha Krishna Punna Sravana Kirtan. Krishna Katha is not different from Krishna himself. You are listening Krishna Katha when Krishna entered in the ears and coming to your heart and clean all your honor. Não há diferença entre Krishna e Krishna Katha, entre Deus e sobre quando você fala sobre Deus. Quando você ouve sobre Deus, sobre Krishna,
É o mesmo Krishna, Deus, que entra pelos seus ouvidos e vai no seu coração e limpa o seu coração. Sinnatang sakatha Krishna punna sravana kirtana. Javadrani vidunati vidut. So Krishna Katha means Krishna himself. So that time you should not dishonor to Krishna Katha. Então, Krishna Katha, né, os passatempos de Krishna, ouvir sobre Krishna, é diretamente o próprio Krishna, o próprio Deus. Então, não devemos desonrar Krishna Katha. You are chanting holy names means direct Hari with you. Quando você canta os santos nomes, significa que Hari, Deus, está diretamente com você. You are chanting holy. Japamala is what? They are not different from conjugal form of different from Radha and Krishna. So Japamala should not take out from your bag and showing to you. This is Nimmala or the Tulsi Mala. This is Tulsi Mala, not Nimmala. This is direct Krishna. Divine for Radha and Krishna. Então, a nossa Tulsi Mala, Tulsi Mala, Japamala, é diretamente a forma do casal divino Radha e Krishna. Então, vocês não devem tirar a Japamala do saquinho de japa, mostrando assim, isso aqui é uma japa de ninho de Tulsi. Não, vocês sempre devem guardá-la, porque é diretamente Radha e Krishna. This Vigraha is what? Neem Vigraha, neem wood, or chandan wood, or ordinary. This is offense. Essa Vigraha deidade, is transcendent. você pensa assim, essa deidade é feita de qual madeira? É feita da madeira de nim, do sândalo, ou de uma outra madeira qualquer? Não, isso é uma ofensa. Essa deidade é transcendental. This Vigraha, Archa Vigraha is transcendent. Isara, Parama Krishna, Sachidananda Vigraha. Vigraha is Sachidananda. In the same way, you always think, Japamala is not different from the divine couple of Radha and Krishna. You keep very careful. Então a gente deve sempre guardar a Japamala com muito cuidado. Pensar que a Japamala não é diferente do casal divino Radha e Krishna. Understand? Sometimes also heavy chastisement. Don't show your Japamala to anyone. Então às vezes eu brigo muito, eu castigo muito sobre esse ponto, né? Eu falo bastante. Que assim, eu digo assim, não mostrem a sua japa para qualquer um. This is the my Gurudev Bhaman Goswami Maharaj. He become very angry. If the Japamala is showing Gurudev, my Japamala. Showing to others, Gurudev become very angry. Então, Because Japamala is different Krishna. Keep careful. Então, meu Gurudeva Srila Bhamana Goswami Maharaj ficava muito... não gostava quando ele via que os devotos mostravam assim a japa na frente de outras pessoas. Ele dizia, não, a japa ela diretamente tirada de Krishna, você deve guardá-la com todo cuidado e esmero. Some devotees also putting Japamala around his neck, swaying. That is Babaji Sampradaya. This is not perfect. Tem gente que... Or Uttam Mahabhagavad, maybe Guru Krishna Das. Tem gente que até bota a Japamala assim em volta do pescoço. Isso não é perfeito. Quem faz assim são as pessoas da Babaji Sampradaya, Sampradaya dos Babajis, ou às vezes, quem sabe, um devoto muito elevado como Gora Kishoradasa Babaji Maharaj. And if you go Vrindavan, some Babaji, they are putting many, not only, many Japamala around his neck. Se vocês I forem... don't know he chanting how many Japamalas, how many chanting. Se vocês forem Vrindavan, vocês podem ver que muitos Babajis botam não só uma, mas várias até japamalas em volta do pescoço. Mas eu não sei quanto de japa que ele canta. Or maybe Uttam Mahabhagavad, Avadut Maharaj, as we go to that way. Ou quem No, sabe... you should not do this. Japamala, keep in your bag. And keep careful. Quem sabe também um devoto muito elevado, ou como um avaduto, que está além das regras, como, pode até fazer isso. Mas, não, a gente deve sempre guardar a japa com todo cuidado dentro do saquinho de japa. Why I am saying? Because Loknath Das Uttama, we think this Harinam, Nama Chintamani, Krishna Chaitanya Rasa Vigraha, Purna Suddha Nitya Mukta Abhinnatvat Nama Nama. You are chanting holy names means you are direct connected with Lord. Mas Lokanatha Das Goswami, ele percebia isso, como que os santos nomes não são diferentes do próprio Krishna, é uma pedra transcendental. Então, se você está cantando os santos nomes, significa que você está diretamente ligado, conectado com Deus. Understand? Nama Chintamani, Harinam is called Chintamani, that is called desire. E os santos nomes, Harinam é uma Chintamani, é uma pedra dos desejos, Fulfill all your desires. que satisfaz todos os seus desejos. Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. This holy name is full of divine mellows. E esses santos nomes são repletos das doçuras divinas, dos sabores divinos. Purna Suddha Nitya Mukta.
completely pure and free from Maya. Ele é completamente puro, livre de Maya. And Avinnatvat Namanam, and there are no difference between Harinam and Sri Hari. E não há diferença entre Harinam, entre os santos nomes e o próprio Deus, Sri Hari. So why Narottam Das, Loknath Das Goswami angry? Because thinking the Harinam is not different from Sri Hari. Who is higher than Sri Hari? Então Lokanath Das Goswami ficou bravo por quê? Porque ele pensou que os santos nomes são diretamente Sri Hari, Deus. E quem pode ser superior a Deus? No one can higher than Sri Hari. Ninguém. Nata samasta adhikasya visate prasa sakti vividra suvate sahaviki jnana bala kriya cha. No one equal to Krishna, Sri Hari. Who will be higher than him? Ninguém nem se iguala a Krishna, a Sri Hari. Quem pode ser superior a ele? Understand? Entendem? You are when chanting holy names, you think this Sri Hari always with me. Quando você estiver cantando santos nomes, pense, Sri Hari, Deus que está sempre comigo. That means you are servicing to Sri Hari. That is called Nama Seva. Então, quando você canta santos nomes, significa que você está servindo a Deus. You are chanting holy names means what you are doing? What are you doing? Hola. Servicing to Sri Hari. Quando você canta os santos nomes, você Nama está servindo Seva. a Sri Hari, a Deus. Isso se chama Nama Seva. Understand? Don't chant holy name. What you do? Nama Seva. Não What do you think cante this is my santos nomes. service? Nama Seva. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is the conception of Loknath Das Goswami. You are chanting holy name means you are servicing to Sri Hari Krishna. Então, não cantem os santos nomes, mas sirvam os santos nomes. Façam Nama Seva. Sempre pensem nisso, que estão servindo os santos nomes. Então, Lokanath Das Goswami pensava nisso. Que ele estava, na verdade, servindo aos santos nomes. That means you are direct servicing to divine Lord Radha and Krishna. Que é um serviço direto ao casal divino Radha e Krishna. Hare Krishna means Radha Krishna, Radha Krishna, Krishna Krishna. Radhe Radhe. Who is higher than Radha Krishna? No one. Porque Hare Krishna significa diretamente Radha e Krishna, Radha e Krishna. E quem pode ser mais elevado que Radha e Krishna? Ninguém. For this regard, Loknath is angry with him. Por isso, Lokanath Das Goswami ficou bravo com Narottam Das Thakur. And heavy chastisement. E o castigou muito, brigou muito com ele. Go out from my ashram. No need to stay here. Falou assim pra Go ele. back your home. And you also do many charity donation to others. Falou assim, vai embora do meu ashram, vai embora do meu monastério, saia já daqui, volte para sua casa e faça caridade. Narottam Das Thakur, he became very upset and crying. Narottam Das Thakur ficou muito triste e ficou chorando. And Jiva Goswami pacified him. Mas Jiva Goswami o consolou. For the Narottam Das Thakur, he wrote one song, very lamentation song, Viraha. What is it called? Dainatmak song. Viraha. No, what is it called? Lamentation song. Understand? Por isso, Narottam Das Thakur ele escreveu uma canção que mostrava muito arrependimento. Daina means lamentation. Não, desculpa, lamentação, irmão. Lamentação, uma canção que mostrava muita lamentação. Aneka janamer pore. Any chilo, I forget this song. Aneka janamer pore. Loye chilo Brajapuri kripa kori. Aneka janamer pore. Loye chilo Brajapuri. दैवी माया बलात्कारे सही डरे खसाइया तरे भव कुपे दिलो कडारिया. Narottam Das Thakur very humble service. After many bars, then Krishna gave me chance to bhajan Saranu Braj. But Devi Maya, she is very powerful, kicked out from me Braj. Então, Narottam Das Thakur nessa canção ele diz que depois de muitas e muitas vidas, finalmente Krishna, Deus me deu uma chance de fazer bhajan em Sadhana em Vrindavana. Mas Devi Maya, né, a energia de Maya, ela é muito poderosa e ela me expulsou de Vrindavana. So, Narottam Das Thakur, then Loknath Das Goswami told, is Bhajanananda. Then Loknath Das Goswami told to him, okay, you can learn all Shastra Siddhanta from Jiva Goswami. Então, Lokanath Das Goswami era um Bhajanananda. Então, ele falou para Narottam Das Thakur, você pode aprender todas as escrituras de Jiva Goswami. Because that time Jiva Goswami was very learned and scholarly person.
Naquela época, né, Jiva Goswami Pada, ele era assim, né, o mais erudito, assim, muito versado. Narottam, Samananda, Srinivas. All they took shelter, lotus feet of Jiva Goswami Pada, and they learned all Shastra from him. Narottama, Shamananda e Srinivasa, os três aprenderam todas as escrituras, todas as conclusões das escrituras de Jiva Goswami Pada. Entende? But Loknath Das, Narottam Das Thakur, always he glorified his Guru. Loknath Das. Mas Narottam Das Thakur, ele sempre glorificava o seu guru, Loknath Das Goswami. Kabe Loknath more, sange laya jabe, sirupera pada padme, more samarpive. Narottam Das Thakur, he sang this song. When my Gurudev Loknath Das Goswami, he will take me with him and offer to lotus feet of Rupa Goswami or Rupa Manjari. And I serve Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari. Narottam Das Thakur, né, humildemente, ele glorifica o seu guru dessa forma. Quando que o meu guru, Loknath Das Goswami, vai me levar e vai me oferecer para Shri Rupa Manjari, Rupa Goswami, e aí eu vou poder servir aos pés de lótus de Srimati Radhika. Narottam Das Thakur also glorified the lotus feet of Rupa Manjari, Rupa Goswami. Sri Chaitanyam Manobhishtam Sthapitam Jano Bhutali Swayam Rupa Kadamajjam Dadati Sabdam. Narottam Das Thakur também glorifica os pés de lótus de Rupa Goswami. Nesse verso. Very nice. Everybody learn this one. Sri Chaitanyam Manobhishtam Sthapitam Jano Bhutali Swayam Rupa Kadamajjam Dadati Sabdam. Rupa Goswami Pad, who fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And when Rupa Goswami Pad, he will give mercy and give shelter unto his lotus feet. Então, Narottam Das Thakur compôs esse verso, esse é um verso muito doce. Todos vocês deveriam aprender esse verso. Eu vou explicar que Rupa Goswami, ele realmente estabeleceu nesta terra todos os ensinamentos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Quando que esse Rupa Goswami Pada, ele que realmente pode satisfazer os desejos do coração de Mahaprabhu, quando que ele vai me dar abrigo e sua misericórdia? Do you know? Slow? Oi. Você sabe esse verso? Sri Chaitanya Manabhishtam. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutali Swayam Good. Everybody learn this one. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutali Swayam Rupa Kadamajjam Dadati. This is called Rupanika Bhajan. Então, isso é muito bom, esse é um verso muito importante, muito doce. Todos vocês aprendam esse verso que explica Rupanuga Bhajan. And Gaura Das Babaji Maharaj told, if you want to Braja Prem, just you buy one small book. That is called what is his name? No. This Grantha. Narottam Das Thakur Grantha. Prema Bhakti? Prema Bhakti Chandrika. This. Gaura Das Babaji Maharaj falou, se você quiser alcançar a Braja Prem, você não precisa gastar muito, você pode comprar apenas um livrinho, que é o livrinho de Narottam Das Thakur, que se chama Prema Bhakti Chandrika. All Ujjwal Nirmani Grantha, all Bhakti Rasamrita Sindhu, everything is what in that Grantha. Todo o Jornilamani, o Bhakti Rasamrita Sindhu, tudo está nesse livro, Prema Bhakti Chandrika. Very nice sweet Grantha, small Grantha, but all the essence of all our Goswami's Grantha. Prema Bhakti Chandrika. É um livro muito doce, né? Ele é pequenininho, mas ele tem a essência dos livros de todos os nossos Goswamis, desse livro. Everybody have to learn. I think English available or not? Todos deveriam aprender esse livro. Está disponível em inglês esse livro? Very nice, beautiful Grantha. É um livro muito maravilhoso. Prem Bhakti Chandrika. Narottam Das Thakur, all his song also is there. Sri Guru Charana Padma Keval Bhakti Sadma. These are Prem Bhakti Chandrika. Todas as canções de Narottam Das Thakur, várias canções estão nesse livro, como por exemplo essa canção Sri Guru Charana Padma. So Narottam Das Thakur.
actual, some also Vaishnava explain, Narottam Das Thakur actually he is the incarnation of Rupa Goswami. Tem gente que na Sabe, verdade que Vaishnava diz, sei. alguns Vaishnavas dizem que Narottam Das Thakur é uma encarnação de Rupa Goswami. Entende? Rupa Goswami Pad Prakash Vigraha, Murta Prakash Vigraha, Narottam Das Thakur. Tem gente que diz, né, que então que a Murta Prakasha Vigraha, essa manifestação, a encarnação de Rupa Goswami é Narottam Das Thakur. Bhakti Loknath Das Goswami, what is his Anubilas or Manjari? I think Anubilas Manjari. Manjulali is Guru. Loknath Das Goswami Manjulali. Então, e Narottam Das Thakur, ele é Anuvilas Manjari, e o guru dele, Lokanath Das Goswami, chama-se Manjulali Manjari. And all Manjari Bhav in there. Todo o Manjari Bhava está aí. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately distributed the highest prem to everyone. Porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele distribuiu de forma indiscriminada o prema mais elevado, o amor divino mais elevado para todos. Without reading the Grantha of Narottam Das Thakur or his Kirtan sung, then you cannot receive the Manjari Bhava. Sem ler o livro ou as canções do Kirtan de Narottam Das Thakur, não poderemos alcançar Manjari Bhava. So Narottam Das Thakur, so merciful. And he learned all Shastra, Ved, Puran, Upanishad, all Shastra from Jiva Goswami, Narottam, Samananda and Srinivas. Então Narottam Das Thakur, ele está dando isso de forma tão misericordiosa. E ele, Srinivas Narottam, Samananda, Srinivas. Narottam, Samananda e Srinivas, os três aprenderam todas as escrituras de Jiva Goswami Pada. Then Narottam Das Thakur preached in this. E aí Narottam Das Thakur pregou desta forma. And follow all the rules and regulations of the scriptures, Vaidhi Marga. Seguindo todas as regras das escrituras, Vaidhi Marga. Vidhi Marga Rata Jane, Sadhinata Ratna Dane, Rag Margi Korang Pravesh. One who follows all the rules and regulations of Dharma, Vaidhi Marga. Then doing bhajan and sadhan, then by the causeless mercy of Guru and Krishna, then Rag Bhakti, Braj Rag Bhakti manifesting. Então aquela pessoa que ela pratica Vidhi Marga, né? E aí segue todas as regras e regulações das escrituras, depois, pela misericórdia de Krishna, Raga Marga e Bhakti deve se manifestar no seu coração. Understand? Shruti Smriti Naradadi Pancharatri Viding Vina. Vaikanti ki Harer Bhakti Utpadaki Kevalam. If you not follow all the rules and regulations, Shruti Smriti Narad Pancharatra, you are thinking I am 1.8. That is called the disturbance bhakti. Your bhakti will not benefit me. You will make the disturbance society, you will make disturbance to others. So first, follow the rules and regulations. Se você não segue, Sadhaka rupena siddha rupena chakra. According to sadhak form, follow all the rules and regulations and do bhajan and sadhana. se você não segue as regras do Shruti Smriti Narada Pancharatra e etc., o que vai acontecer? Mas você diz que você é um bhakta, um devoto, um indirecionado, na verdade você não está nem fazendo bhakti, você está causando uma perturbação para si mesmo e para a sociedade. Primeiro a gente deve seguir todas as regras, todas as restrições. So Narottam Das Thakur, most of these kirtan very nicely explain all these things, rules and regulations. Então, And also Braj Prem Katha. então no seu Kirtan, Narottam Das Thakur, ele explicava todas essas regras e também falava sobre Braja Prem. Understand? Narottam Das Thakur, you think, Kabe Lokanath, Kabe Lokanath more sange laya jabe, Sirupera pad padme more samarpibe, Hena ki hoibe moro norma sakhi gane, Anugata narottame koribe sasane. Narottam Das Thakur, very, very humble, he is saying. When all the Sakhis, they will chastisement to me Narottam Das Thakur. and serve properly to Lotus feet of Srimati Radhika under guidance of Rupamani. Ele diz humildemente, quando que as Sakhis, elas vão me castigar e eu vou poder, de forma apropriada, né, sob a orientação delas, servir aos pés de lótus de Srimati Radhika. De Rupa Manjari.
Kabe Lokanath More Sangale. When Lokanath Goswami, he will take with me and offer the lotus feet of Rupa Manjari. Rupa Goswami. Quando que Lokanath Das Goswami ele vai me pegar e vai me oferecer os pés de lótus de Rupa Manjari ou Rupa Goswami? Hanaki hoibe more normal sakhi gane. And when that day will come, all the normal sakhis, that means Lalita Visakha, they will be chastised to me and engaged to how to serve Srimati Radhika. E quando que as Narmasakis, né, essas amigas como Lalita Vishaka vão me castigar e vão me disciplinar e vão me ocupar no serviço direto, vão me engajar e ocupar no serviço a Srimati Radhika. Not only as sang this, Radha Krishna Pranamura Jugal Kishora Jivane Marane Goti Aranahi Mora Gantiya Mala Tirmala Diva Duar Gole Gantiya Mala Tirmala Diva Duar Gole Agari Tuliya Diva Korpuratam Very nice beautiful song. I will make very nice beautiful garland for Divine Radha and Krishna. Then offer to Rupa Manjari. Offer to whom? His Guru. What is his name, Guru? Lokanath Das Goswami. Then go Manju Lali. Then Manju Lali offer to Rupa Manjari. Rupa Manjari offer to Lalita Visakha. Lalita Visakha offer to Srimati Radhika. Então essa canção é muito bonita, né? Radha Krishna Pranamura. Nessa canção ele diz que eu vou fazer uma linda guirlanda pro casal divino. Então ele faz uma linda guirlanda e aí depois ela oferece para quem? Para o seu próprio guru, Lokanath Das Goswami, que então vai oferecer essa guirlanda, né? Lokanath Das Goswami é o próprio Manjari, e aí depois Manjari vai oferecer a guirlanda para Rupa Manjari, e aí Rupa Manjari vai oferecer para Lalita Vishaka, e assim Lalita Vishaka irá oferecer a guirlanda para Srimati Radhika. We cannot direct serve to Srimati Radhika, offer to Guru Parampara. Then going to Lalita Vishaka, then going to Srimati Radhika. A gente não pode servir diretamente a Srimati Radhika, a gente oferece ao Guru Parampara, e dessa forma vai até Lalita Vishaka e elas oferecem a Srimati Radhika e Krishna. Tomorrow more glorify our Narottam Das Thakur. And today also Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, Maghi Purnima. Então, amanhã a gente vai falar mais, glorificar sobre Narottam Das Thakur. E nessa lua cheia... Oi? Mike finish. Sim. E aí nessa lua cheia de hoje, chamada Maghi Purnima, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu também aceitou o sannyasa. Tomorrow we will discuss also. Harikatha. E amanhã a gente vai falar sobre isso no Lord Harikatha. Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. Why Lord Chaitanya Mahaprabhu took sannyas? Por que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu tomou Why did he take sannyasa? sannyas? Por quê? What is the reason? Qual é o motivo para ele ter tomado sannyasa? So tomorrow we will discuss. Amanhã falaremos sobre isso. Gaur Premanand Govinda Vandari Jai Now take prasad and Harikatha. Tomorrow Harikatha. Então vamos tomar prasada agora e amanhã tem mais Harikatha. And everybody come Mangalartha. Todos venham para o Mangalarati. 4:30, se quiser. Mangalartha. 6:30. Mangalartha. Okay, Mangalartha. Hey. Pagal. Mangalartha. What time here? Okay, 5:30 to 6 o'clock. Now festival, many devotees, one bathroom. Então, Mangalarati é amanhã de 5:30 às 6. Sem o microfone. Tá, então amanhã Mangalarati é de 5:30 às 6 da manhã. Afinal, é época de festival, muita gente para usar o banheiro e tal. Little bit late, no problem. But everybody have to come before 6 o'clock. Não, tudo bem, não tem problema ser um pouquinho tarde, mas todo mundo apareça antes das 6. Not 6 p.m. Não 6 da noite, apareçam 6 da manhã. Everybody come at 6 a.m. morning. Todos apareçam de manhã, 6 da manhã. Brazilian time. 5 minutes, then 5 hours late. Ah, o pulo agora? Já foi No, seu? British time.
Então não o 6 o horário brasileiro, né? Atrasado, mas sim britânico, bem pontual. Mangalarti, everybody. Then Mangal will auspicious initially. Todos vêm pro Mangalarati, que aí o Mangal, né? Os auspícios vão vir sobre a gente. Mangal means auspicious. Mangal é o quê? Auspícios, bons Everybody auspícios. have to attend Mangalarti. Todos devem participar do Mangalarati, todos. Understand? I saw Gurudev himself also. I saw Gurudev in his life, never he missed Mangalarti. Eu vi na vida de Gurudeva, né? Eu vi que Gurudeva nunca perdia o Mangalarati. Then, if anybody not attend Mangalarti, Gurudev have a chest. Se alguém não participasse do Mangalarati, Gurudeva, ele brigava muito com a pessoa. What are they doing? Offering. Offering. Cake, Gurudeva. Kripa birthday. Krishna Kripa ki jai. I am thinking my birthday. Achei que era meu aniversário, mas aniversário do Krishna Kripa, Prabhu. Pode ser do seu também. Offering, just one second. Okay. Oi. Everybody chant your Gayatri mantra. Todos cantem o Gayatri Mantra. If you late, no problem. But you have to chant every day Gayatri. Se tiver mais tarde, se tiver cantando tarde, não tem problema, mas tem que cantar todo dia o Gayatri Mantra. Understand? Entenderam? Okay. Jai Govinda Bala Hari Gopala Govinda Bolo Hari Gopala Govinda Bala Hari Gopala Govinda Bolo Hari Gopala Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Banahari. Okay, come. Wait, Gurudeva, the cake. One second. The cake, come. Cake. Cadê as velas? Okay, Tá give lá na blessing to come. cozinha. Pega a vela lá. Are there flowers? Aqui atrás. Pega lá as velas, gente. Pega as velas lá, gente. Are there flowers? Ele quer flores. Onde A tem flor tá flores? aqui. Give everybody flowers. Sit down. Sudeve, desliga o ventilador, por favor. Ventilador. Apagar a luz. Oh, everybody stand up. Todos de pé, por favor. Por favor, Tira a coisa. or whose birthday? If it's not birthday of the birthday. Aniversário de mais alguém? What? Tem isqueiro aí? Are you light? What? Put it over there. Because I'll take a picture of them. Are you cake left after that? Father. Cake. बोलो बोलो ओम तद विष्णु परमं पदं सदा वसन्ति सूरयो दिविव चक्षुरा तत नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य ताय च जगद्धिताय अरे वेट पागल wait when last you put it पागल हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम स्वस्ति नो गोविन्दः स्वस्ति नो अच्युतानन्दो स्वस्ति नो अनु भागवतो ददातु माधवो वाची माधवो हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवं लाभस्तेषां यस्तेषां कुतस्तेषां पराभव तेषां इन्दिरवर श्याम विदस्तो जनार्दन ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय हरे 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 राम हरे राम Você nessa data querida.
बोलो महाप्रसाद की प्रेमानंद नाइस ब्रह्मचारी ओके What is it? Tamoso ma Jyotirgamaya means is what? Don't go to Maya. Jyotirgamaya. Jyotirgamaya means you have to go to Krishna. Which Jyotir means you have Krishna. Radha Krishna. Huh? Don't go Maya. Listen. No boyfriend, no girlfriend. One Pandit, the Guru and Krishna. Okay? Everyone is listening to it. Huh? No boyfriend. Kalichuk, boyfriend. Nonsense, rascal. One life become brahmachari. Then sannyas. Good. Thanks. Okay, now take prasad. Todos abençoados.